Boa noite a todos e a todas. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo vendo aí? Tá tranquilo? Deixem um ok ou um sim aqui no bate-papo público se estiver tudo ok. Então, antes de começar, se inscreve no canal, aperte o sininho e deixe seu like para receber notificações da página do Desafio PEL no YouTube. Então, dando continuidade na nossa aula das últimas semanas, a gente vai continuar falando de genética, certo? E para falar de genética, eu vou dar novamente uma pequena revisada nos conceitos que a gente viu semana passada e retrasada, principalmente nessa primeira e segunda lei de Mendel, que é o que a gente vai usar como base para poder aprender sobre interação gênica, epistasia, herança poligênica e alelos letais. Bom, recapitulando, a gente vai primeiro a lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores. Como está escrito aqui no slide, todas as características do indivíduo são determinadas por genes que se segregam durante a formação dos gametas, sendo que, assim, tanto o pai quanto a mãe transmitem apenas um gene para os seus descendentes. Então, o pai ou a mãe, azão, azão ou azinho, azinho, vão segregar os seus genes de maneira independente para a sua prole. Aqui a gente tem um cruzamento de um azão, um azinho, azinho, dando todos eles heterozigotos ou híbridos. Bom, para a segunda lei de Mendel, a gente tem a lei da segregação independente. Bom, Mendel percebeu que ao realizar a segregação para duas ou mais características, os fatores, além de serem independentes, também formam um dihíbrido. O que isso significa? Que a gente vai ter um azão, um azinho, um bezão e um bezinho. E a gente vai ter sempre a proporção fenotípica de 9 para 3, para 3, para 1. Esse 1 é sempre o recessivo, que é o azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, lembrando bem como é que funciona, qualquer coisa depois a gente volta e dá uma recapitulada. Bom, interação gênica. A gente, em primeira e segunda lei de Mendel, a gente sempre viu que apenas genes diferentes em características diferentes, como a ervilha amarela, a ervilha verde, ervilha rugosa e ervilha lisa. Então, eram genes diferentes que davam características diferentes. Aqui, nós temos que dois ou mais genes vão ser responsáveis por uma única característica. E o exemplo mais clássico é o exemplo do galos, que é a galinha ou o galo, né? O que acontece? Aqui a gente tem o gene R e E, ou Rzão, Rzinho, Ezão e Ezinho, que vão ser responsáveis pela característica da crista do galo, ou da galinha. Onde a interação desses genes vai ser responsável pela característica dessa crista. Que pode ser noz, rosa, ervilha ou simples. Olha a ervilha aí novamente. Então, se nós temos Rzão traço ou Ezão traço, vai ser noz. Lembrando que significa o traço. Pode ser ou um Rzão ou um Rzinho, ou pode ser um Ezão ou pode ser um Ezinho. Independente de qual grupo par de alelo for, tendo Rzão e Ezão, vai ser característica do fenótipo, vai ser a crista noz, que é essa primeira aqui. Rzão traço Ezinho, Ezinho é a rosa. Então, o que vai caracterizar aqui por ter a crista rosa, vai ser o Ezinho e o Rzão. E assim por diante. O Rzinho, Ezão traço, vai dar característica da crista ervilha. E a mais da hora, que é o que eu acho assim, que é a crista simples, que é tipo de simples não tem nada, que é tri bonito. E a gente pode perceber também que ela é recessiva. Ela é duplamente recessiva. Então, essa é a interação gênica. O principal de se entender a interação gênica é que a gente vai ter mais de um gene formando e dando a característica para um fenótipo, como aqui é a crista do galos domésticos. Bom, e aqui eu trouxe um exercício bem rápido para a gente fazer sobre interação gênica, que a gente vai fazer agora rapidão. Vou deixar em tela cheia para a gente poder fazer. Bom, vamos ler o enunciado. Assim como na galinha, a gente também pode ter o exemplo de abóboras, dentre outros indivíduos ou animais ou plantas, dentre muitas outras coisas. Em abóboras, a cor do fruto é determinada por dois genes de segregação independente. Os genótipos Cesão, Cesão e Cesão, Cesim produzem frutos brancos.
Czinho, Czinho é necessário para a produção de frutos coloridos, cuja cor é determinada pelo segundo gene, que é a cor amarela, se for Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, ou verde, que é Vzinho, Vzinho. Do cruzamento de duas plantas brancas heterozigotas para dois loci, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, serão produzidas a 12 sobre 16 de plantas com frutos coloridos, 1/6 de plantas com frutos amarelos, 3/4 de plantas com frutos brancos, 3 sobre 16 de plantas com frutos verdes e apenas plantas com frutos brancos. Então, a gente vai ter que fazer o cruzamento, certo? Czão, Czinho. Bom, e a gente vai aqui novamente na dificuldade de usar o touch para escrever. Mas tudo bem, tudo se dá um jeito. Bom, Czão, Czinho e Vzão, Vzinho. Bom, a gente vai fazer o quadro de Pinet. Lembrando que aqui a gente pega o primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. E assim por diante. Para a gente poder fazer a distribuição dos genes. Então, a gente vai ter Czão, Vzão, Czão, Vzinho, Czinho, Vzão e Czinho, Vzinho. Bom, aí na casa de vocês vão estar com um lápis, uma caneta, uma folha e podem fazer bem mais bonitinho do que vai estar aqui, tá? Aqui é só para a gente dar uma ilustrada. E aqui vai ser a mesma coisa, Czão, Vzão. Vamos fazer esse C direito aqui, galera. Czão, Vzão. Czão, Vzinho. Czinho, Vzão e Czinho, Vzinho. Faz os quadradinhos para a gente separar bem. E agora a gente faz o cruzamento. Czão, Czão, Vzão, Vzão, Czão. Opa, vou fazer mais para cá. O quadrinho. Czão, Czão, o tchalele. Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, Vzão, Vzão. E aqui, Czão, Czinho, Vzão, Vzão. Não sei se vocês lembram na última aula, mas eu falei que nessa diagonal aqui a gente sempre vai ter os díbridos, né? Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. E aqui o recessivo. Czinho, Czinho, Vzinho, Vzinho. E aqui, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Aqui, Czinho, Czinho, Vzão, Vzinho. Czão, Czão. Opa, parece um R, né? Então vamos lá. Czão, Vzão, Vzinho. Czão, Czão, Vzinho,
V, Czão, Czinho, Vzão, Vzão, Czinho, Czinho, Vzão, Vzão, Czão. Tá acabando, galera. Vamos lá. Czão, Czinho, Vzinho, Vzinho e Czinho. Czinho, Vzão, Vzinho. Aqui a gente tem a clara proporção de 9 para 3 para 3 para 1, relembrando a segunda lei de Mendel. Mas, quanto que a gente vai precisar para ser branco? Para ser branco, precisa ser Czão traço e Vzão traço. Czão. Opa, calma aí. Volta aqui. Para ser Czão. Czão. Ou Czão, Czinho, certo? Para ser colorido, tem que ser Czinho. Para ser amarelo, tem que ser Vzão traço, aqui vai ser a mesma coisa, de Vzão, 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 Vzinho. E verde é Vzinho, Vzinho. Bom, brancos tem que ser Czão, Czinho, certo? Quantos Czão, Czinho a gente tem aqui? Temos 9. Nós vamos ter 9 sextos. 9 sobre 16. 3 sobre 16. 3 sobre 16. E 1 sobre 16, certo? Bom, como nós queremos os brancos, a gente sabe que ser branco ele vai ser duplo heterozigoto, ou ele pode ser Czão, Czinho e Vzão traço, certo? Então, a nossa alternativa é a alternativa C. Então, do cruzamento de duas plantas brancas heterozigotas para dois loci, Czão, Czinho e Vzão, Vzinho, serão produzidas 3/4 de plantas brancas. Certo? Voltando. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre epistasia. O que significa epistasia e quando ocorre epistasia e se existem mais de um tipo de epistasia. Bom, epistasia é quando ocorre um fenômeno onde a interação entre os genes pode ser recessivo ou dominante, vai inibir uma característica. Então, a gente vai ter genes que vão inibir que outros genes funcionem. Então, por exemplo, na pelagem de cor da pelagem de labradores, a gente tem esse grau de tonalidade de cores no pelo dos labradores. E também nós temos, como eu falei, eles podem ser dominantes ou podem ser recessivos. Podem ser epistasia recessiva ou pode ser epistasia dominante. Vamos ver aqui, como no caso da pelagem das galinhas. Bom, aqui a gente, quando a gente vai tratar de epistasia, a gente sempre usa o exemplo dos cães, porque é muito mais prático. A gente vai ter a pelagem de cor preta, pelagem de cor marrom e o recessivo, que é o gene epistático, que vai gerar indivíduos de coloração amarelada ou dourada, ou como vocês preferirem. Então, para você ser epistático recessivo, você tem que carregar o duplo exinho-exinho. Tem que ser recessivo heterozigoto.
E aqui no caso das galinhas, a gente tem o gene Czão, que vai dar a característica de ter apenas coloridas, o Czinho apenas penas brancas, e o gene Izão, que vai ser epistático. Então, para a galinha ter a pelagem não, as penas coloridas, ele tem que ser Czão traço e tem que ser Izinho Izinho, que é o que vai dar a característica dele poder ter esse fenótipo. Mas se ele for Czão, Izão, ele já não pode ter pelagem penas coloridas, vai ter que ser branca. Se ele for Czinho, Czinho, Izão, é a mesma coisa. Ou se ele for Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, ele vai ter a coloração das penas brancas. Por quê? Aqui é muito simples. Como aqui era um gene recessivo nos cachorros, era o exinho, certo? Então eu precisava ter um gene recessivo para retirar a pigmentação no pelo dos cachorros. Mas aqui eu tendo apenas um gene. Tá dando lag aqui. Tá, se eu tiver apenas um gene dominante que for o isão, ele já vai inibir os outros genes. E aqui ainda tem vamos assim, o agravante, se ele for duplo recessivo, ele vai ter a pelagem não, vai ter as penas brancas. Bom, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas eu vou aumentar a tela e a gente vai fazer mais um exercício. Qualquer dúvida podem perguntar para mim ou para algum outro professor. Bom, admito que a raça de cães, cujo padrão de coloração de pelagem dependa de dois tipos de genes, a presença do alelo E recessivo em dose dupla impede que ocorra a deposição do pigmento sobre o outro gene, resultando em uma cor dourada. No entanto, basta um único gene E dominante para que o animal não tenha cor dourada e exiba uma pelagem chocolate ou preta. Caso o animal apresente um alelo Ezão dominante e pelo menos um alelo B dominante pela sua pelagem, será preta. Caso o alelo E dominante ocorra associado ao gene Bzinho duplo recessivo, sua coloração será chocolate ou marrom também. Observe o esquema abaixo. Então a gente tem aqui os genes Ezinho, Ezinho, que tendo Ezinho, independente se ele for Bzão, 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 Bzinho, 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 ele vai ter a cor da pelagem dourada, certo? Então ele é uma característica recessiva. E se ele for Ezão ou Ezão, aí ele vai precisar ter o outro gene, Bzão, Bzinho, para ter a pelagem marrom ou chocolate. E ele tem que ser Bzão ou Bzinho para ter a pelagem preta. Vamos ler então a pergunta. Identifique o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem desses animais. Justifique sua resposta. Bom, qual é o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem desses animais? É uma característica epistástica de caráter recessivo, certo? Pois quando um gene, como o exenezin, que é um gene recessivo, está presente, ele vai inibir os outros genes, independente se for o gene para ter a coloração marrom ou a coloração preta. Então, é uma herança epistástica recessiva. Outra pergunta. Em seguida, indique o fenótipo de um casal de cães com a pelagem chocolate que já gerou um filhote dourado. Calcule ainda a probabilidade de que esse casal tenha um filhote de pelagem chocolate. Bom, para ser chocolate, tem que ser Ezão, Ezinho, Bzinho, Bzinho, certo? Então, o pai e a mãe são chocolates. Ezão, Ezinho, Bzinho, Bzinho. Bom, muito simples. Ele tem que receber os genes de um e os genes do outro. Qual que é a chance de vir um Bzão e um Bzão, um Bzinho e um Bzinho, tanto do pai quanto da mãe? 100%, né? Então, aqui vai ser Bzinho, Bzinho. Mas aí, em vez de tu fazer todo o cruzamento, tu faz apenas do Ezão e do Ezão, do Ezão e do Ezinho. Ezão, Ezinho,
cruzando com esão, ezinho. Esão, esão. Esão, ezinho. Esão, ezinho. E ezinho, ezinho. Então, aqui nós temos a probabilidade de ser 3/4, certo? Porque ele tem que ser esão, traço. Ou esão, esão, ou esão, ezinho. Porque se ele for, lembra, se ele for ezinho, ezinho, ele vai ter a pelagem dourada. Como está aqui para você. Ó. Pelagem dourada. Então, aqui é 3/4. Bom, calcule a probabilidade no casal que tem filhote de pelagem chocolate. Então, aqui é 3/4 vezes 1, porque aqui é só uma probabilidade que tem 1, então é 3/4, certo? Mas quanto é 3/4? Às vezes, na questão não vai estar lá 3/4, vai estar 25%, 50%, 75%, 100%, 0%. Então, 3/4 é 75% de probabilidade de ter um descendente da pelagem chocolate. Compreenderam bem esse exercício? Tá bem tranquilo para a gente fazer. O único macetezinho vai ser sempre aqui, né? Quando a gente for fazer o cruzamento. Como a gente já tem o pai e a mãe sendo bezinho, bezinho, a gente não precisa fazer o cruzamento bezinho, bezinho, porque vai ser 100% dos genes serem bezinho, bezinho. Mas aqui, no exão, exinho, a gente, para facilitar, faz o cruzamento. Então, 3/4 vão ser a probabilidade de ser exão traço, certo? Porque a gente viu aqui que tem que ser exão, 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 exinho e exão, exinho, sendo exinho, exinho característica recessiva que vai inibir a sobreposição da pigmentação no pelo daquele indivíduo. Então, aqui vai ser 3/4. Tudo bem? Qualquer coisa, só perguntar aqui no chat. Entenderam bem? Tá tranquilo? Estou indo muito rápido, muito devagar. Então, vamos lá. Mais um. Herança quantitativa ou poligênica. Então, o que acontece nessa herança quantitativa? A palavra quantitativa já vai indicar que vai ser uma quantidade. Então, a gente vai estar adicionando ou acumulando um caractere, uma característica. Mas, nesse caso, a característica daquele fenótipo. Então, por exemplo, cor da pele, cor do olho, altura, peso, coisas podem ser quantitativas. E aqui eu vou fazer uma crítica que, apesar do exemplo da herança quantitativa ser muito utilizada nesse tipo de herança, a cor da pele, as pessoas costumam colocar mulato, mulato escuro, mulato médio, mulato claro. E, não, galera, isso é uma questão que eles colocam biologicamente, mas a gente sabe que mulato é uma palavra bem racista, para no mínimo dizer, né? Porque mulato está se referindo a mula ou pessoa que faz, como assim? É uma palavra extremamente racista. Não quero entrar, não quero, prefiro não utilizar esse tipo de palavreado. Então, existem pessoas negras, existem pessoas brancas e dentre todas essas características fenotípicas e genotípicas, a gente tem ainda as características culturais que vão fazer com que pode ser, por exemplo, uma pessoa que mora nos países eslavos, ela pode ser branca, mas ela é eslava. Ela, como aqui no Brasil, a gente tem um grande problema que é que quando a gente teve aquela grande miscigenação a miscigenação entre aspas, né? Porque foi um grande problema. Então, eu não quero não quero, vamos dizer assim, entrar em mais detalhes, mas eu prefiro não utilizar a palavra mulato. Então, a gente pode colocar como porcentagem desse fenótipo ou desse genótipo. Então, as pessoas do genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho vão ser pessoas de pele, tom de pele claro. Então,
Aqui a gente não vai ter genes que vão ser aditivos, que não vão adicionar mais pigmentação na pele daquele indivíduo. Uma pessoa que vai ser azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezinho, ela vai ter uma característica de ter um pouco mais de sobreposição de melanina. Azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezinho, bezão, bezinho, ela vai ter uma sobreposição um pouco maior. Por quê? Os genes dominantes, que vão ser o azão ou o bezão, eles vão estar adicionando pigmentação na pele daquele indivíduo. E assim por diante. Então, um azão, azão, bezão, bezão, ele vai ser um indivíduo com um tom de pele mais vai ser um indivíduo mais negro, vamos dizer assim. Uma pessoa negra que tem uma tonalidade de pele e uma sobreposição de melanina mais forte do que uma pessoa que vai ter apenas três genes dominantes. Estão entendendo bem? Tá tranquilo? Então, a gente vai fazer um... Ah, e outra coisa. É bem comum quando a gente vai cobrar herança poligênica, a utilização da pirâmide Pascal. Que aqui, o que nada mais é do que a gente vai descobrir a proporção fenotípica entre os indivíduos heterozigotos, que vai ser o azão e o azão, azão, bezão, bezinho. Então, vou só escrever aqui. Vamos colocar outra cor. Esse é vermelho. Aí a gente vai cruzar o azão, o azinho, com o bezão e o bezinho, certo? Porque a gente quer descobrir a proporção de heterozigotos para aquela característica. Por exemplo, na cor da pele, como a gente tem quatro genótipos aqui, 4 genes, azão, azinho, bezão, bezinho, a gente vai aqui. Aqui vai ser a linha dos alelos. Alelos. Calma aí, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Alelos, beleza. Aqui, quantos alelos eu tenho para ter um fenótipo? Nenhum, né? Então aqui vai ser 0. 0 alelos. Aqui eu vai ser a linha de um alelo. Um alelo, uma característica, vamos dizer assim. Agora eu tenho 2 alelos, azão e azinho. Azão, azinho, eu vou ter 3 fenótipos. A linha do 3, 4, 5 e 6. Bom, para tom de pele, a gente geralmente tem geralmente não, a gente tem quatro alelos que vão estar influenciando, que vão ser o azão, azinho, bezão e bezinho. Então, para 4 alelos, eu tenho 5 fenótipos. Vamos ter 5 fenótipos. Um mais claro, um de pele clara, azão, azinho, azinho, bezinho, bezinho. 4 outros indivíduos com outros genótipos. E um indivíduo, vão ser sempre os indivíduos, vão ser sempre os das extremidades, o que vai ter mais pigmentação e o que vai ter menos pigmentação. E aqui vai ser a parte intermediária daqueles outros indivíduos. 50% e 0, 100. 25, 50, 75. E é sempre legal a gente poder fazer uma curva normal ou curva de Gauss. Que aqui, como eu falei para vocês, vão ser sempre os indivíduos das extremidades. Vai ser o azinho, azinho, bezinho, bezinho. E aqui o azão, azão, bezão, bezão. Ó,
expressividade mínima da característica, expressividade média da característica e expressividade máxima da característica. Então, indivíduos duplamente puros vão ter a expressão máxima. E indivíduos duplamente recessivos vão ter a expressão mínima dessa característica. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Bom, então a gente vai fazer um exercício, outro exercício. Bom, vamos lá. O processo de formação do povo brasileiro é histórico, cultural e biológico. A determinação da cor da pele representa um caso de herança poligênica e sua expressão sofre interferência nas condições do ambiente. Sobre o mecanismo de herança poligênica, é correto afirmar. Eu vou dar uns minutinhos para vocês irem fazendo e depois responder. Ok? Um minutinho, dois, e a gente já faz. Qualquer coisa podem fazer um questionamento aqui, que está bem tranquilo. Tá todo mundo ouvindo, vendo? Qualquer coisa, dê um sinal de positivo aí, porque a gente se sente sozinho aqui falando para a câmera. É isso aí, galera. Responde aí, interage aí no chat, que a gente precisa de interação também, senão a gente fica muito sozinho aqui e é triste, muito triste. Aí já botei uma enquete. Vamos lá, a gente pode ler a resposta, a pergunta e já elaborar a resposta ou não? Sim ou não? Tá. Vou aumentar aqui para poder enxergar também. Bom, o processo de formação do povo brasileiro é histórico, cultural e biológico. Histórico porque os portugueses invadiram a América, cultural porque houve uma miscigenação de culturas, né? E biológico pela questão
da, por questões genéticas, tá? Que eu já tinha falado para vocês. A determinação da cor da pele representa um caso de herança poligênica, e sua expressão sofre interferências nas condições ambientais. Essa questão de sofrer interferências é uma questão de plasticidade fenotípica. Então, o que significa? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente. Eu sou aquele tipo de pessoa que não pode ir no sol, tomar sol, porque eu vou ficar todo queimado. Eu não vou ficar bronzeado, eu vou ficar apenas um pimentão. E algumas pessoas elas têm essa capacidade de, ao longo do tempo, através da interferência, da influência do ambiente, mudar a característica fenotípica. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma tendência a pegar um bronzeado, ela pode ter uma tonalidade de pele um pouco mais escura, mas isso não vai transformar ela, não vai fazer com que ela seja negra, ou não vai fazer com que ela seja negra, ela vai ter apenas um tom de pele um pouco mais escuro, porque, como eu falei para vocês, ser negro, não ser negro, ser branco, ser diversas outras etnias, isso são características culturais também. Então, sobre o mecanismo de herança poligênica, é correto afirmar: a expressão da característica para a pigmentação da pele representa um caso de epistasia, em que um gene neutraliza a ação daquele que não é seu alelo. Então, lembra que eu falei para vocês sobre epistasia? Epistasia é quando um gene vai, por exemplo, pode ser epistasia dominante ou recessiva. A recessiva a gente lembra dos cachorros lá, onde o exinho vai restringir a pigmentação dos outros indivíduos. E a dominante vai ser quando um alelo isão, por exemplo, no caso das galinhas, vai impedir que aquela galinha tenha uma plumagem de outra cor. Mas a gente está falando de uma herança poligênica, então a gente está falando de genes que, quando adicionados, vão aumentar aquela característica. Aqui está falando de cor de pele, pode ser na altura, no peso, na cor do olho, entre outras coisas. Então aqui não pode ser, porque tu ser azinho, azinho, bezinho, bezinho, não significa que tu está inibindo a expressão daquela característica. Tu só está não uh, só tá não fazendo com que o teu o teu melanócito produza melanina. Não quer dizer que tu não tem melanina. Tu vai produzir uma quantidade menor de melanina, mas não é esse caso, não é epistasia. Então aqui a gente pode fechar, porque não é uma característica não é um caso de epistasia. As variações de pigmentação da pele podem ser explicadas pela quantidade de genes que apresentam um efeito cumulativo. Vamos guardar essa daqui. Vamos guardar B. Alterações ambientais provocam modificações nos genes, responsáveis pela expressão da característica, sendo responsáveis pela variação do pigmento no conjunto populacional. Uh, Galera, alterações ambientais provocam modificações nos genes. Não vai modificar o gene. Não, as questões ambientais não vão fazer com que o teu gene mude. Vai fazer com que ele possa produzir mais melanina ou menos melanina. Então, a gente não aceita essa. Todas as variações de pigmentação da pele podem ser explicadas por um par de alelos que podem se expressar como homozigose ou heterozigose. Todas as variações da pigmentação de pele podem ser explicadas por um par podem se expressar por homozigose ou heterozigose? Não sei. Vamos guardar essa daqui. Por se tratar de uma expressão de dominância e recessividade, herança poligênica, os genótipos homozigotos recessivos comportam-se como genes letais, portanto, não se expressam no conjunto da população. Eu acho que não, né, galera? Porque, como eu falei para vocês, azão, azinho, bezinho, bezinho, não vai ser letal. Ter esses genes não vai ser letal para o indivíduo. Então, eu sou uma pessoa que provavelmente sou azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, tipo, eu tô vivo aqui, eu não morri. Então, não é uma questão de genes letais. Então, não é. E agora a gente ficou entre a B e a D. Qual vocês acham que vai ser? Vou pegar e fazer mais uma enquete aqui rapidão.
Tranquilo? Vou encerrar a enquete aqui. Bom, deu 67% B e 33% D. Bom, agora, se não for o caso, eu gostaria que alguém que pudesse explicar por que quem escolheu B, por que escolheu B, e quem escolheu D, por que escolheu D. Pode publicar no chat ou não sei se dá para vocês falarem alguma coisa assim para ligar o microfone. Mas se der, alguém, por favor, se candidate. Se quiser, é claro, né? Ou podem colocar aqui no chat também. Podem usar o chat, o microfone, qualquer coisa, só para falar por que escolheu a alternativa. Ninguém? Ninguém vai falar? Ninguém quer falar? Bom, por que a letra B? As variações da pigmentação da pele podem ser explicadas pela quantidade de genes que apresentam o efeito cumulativo. Então, se a pessoa tem um azão e a pessoa tem azinho, Bzão, Bzão, esse gene, esses alelos, eles vão dar uma característica de uma tonalidade de pele mais escura. Lembra que aqui pode ser 70%, 70%, 75%, né, galera? Se ela for assim, azinho, Bzinho, Bzinho, ela tem os genes, mas não está acumulando aquela característica da produção de melanina. Óbvio que ela produz melanina, mas ela produz uma quantidade muito baixa de melanina. Então aqui é como se fosse 0%. Se o indivíduo for azão, azinho, Bzão, Bzinho, for um dihíbrido, como a gente viu na segunda lei de Mendel, ele vai ter 50% de expressão daquela característica. Então, vai ser um dihíbrido, ou se ele puder ser aqui azão, azão, Bzão, Bzinho, Bzinho, azão, azinho, azinho, Bzão, Bzão, ele ia ser 50% do mesmo jeito. E ele sendo azão, azão, Bzão, Bzão, ele tem uma 100% de expressão daquela característica, que é a produção de melanina. Pode ser a altura de plantas, a cor do olho, dentre outras características. Então, o efeito da gente ter esses genes e eles se acumularem, eles vão dar uma característica, eles vão dar mais força para aquela característica. Então, vai ser a alternativa B. Entenderam? Beleza. Então, vamos para a última. Aleias letais. Galera, aleias letais a gente tem que lembrar muito bem da primeira lei de Mendel, que a gente usa apenas uma característica, lembra? Então vamos construir aqui, porque como é simples, é bem simples essa questão de aleias letais, é mais fácil explicar já fazendo o exercício. Então, vamos lá, vamos focar agora nos alelos letais. Os genes letais foram identificados em 1905 pelo geneticista francês Jussier Coanote. Gostaram da minha pronúncia em francês, né? A acondroplasia é uma forma de nanismo humano, condicionada por um alelo dominante D, que prejudica o desenvolvimento ósseo. Pessoas que apresentam a acondroplasia são heterozigotas, e pessoas normais são homozigotas, recessivos. Assinale a opção que corresponde ao genótipo em que o gene é considerado letal. Bom, eu vou dar um tempinho para vocês e vou abrir uma enquete aqui de novo, para ver qual vocês acham que é a alternativa. Sempre, em genética, leiam o enunciado e retirem todas as informações que vocês têm, porque geralmente, não é 100% das vezes, mas a grande maioria das vezes a resposta já está no próprio enunciado, é só apenas uma questão de interpretação.
Lembre-se, o que faz com que o gene seja prejudicial é o desão. Ó, vamos imaginar aqui o cruzamento de duas pessoas heterozigotas. Desão, desinho, desão, desinho. Desão, desão. Vamos testar um negócio aqui. Aqui, o que vai dar o cruzamento? Vai dar desão, desão, certo? Aqui vai dar desão, desinho. Aqui, mesma coisa, desão, desinho. Opa. E aqui, desenho, desenho, certo? Correto? Bom, qual é a pergunta? Assinale a opção que corresponde ao genótipo em que o gene é considerado letal. Bom, no próprio enunciado ele fala: o alelo dominante D prejudica o desenvolvimento ósseo. Então, aonde eu tenho lesão, ele vai prejudicar o desenvolvimento daquele indivíduo. Pessoas que apresentam acondroplasia são heterozigotas. E pessoas normais são homozigotas. O que vai ser homozigoto? Vai ser o desinho. Essa pessoa não tem. Mas as pessoas que são heterozigotas, elas vão apresentar o alelo dominante D. Então, aqui vai ser representado por ter ser prejudicial ao desenvolvimento ósseo. Se eu cruzar duas pessoas que são desão-desinho, eles vão formar dois indivíduos heterozigotos, que vão ter o alelo dominante D, que vai prejudicar, e eles vão ter também um indivíduo que vai nascer normal, que não vai, normal, que eu digo, que não vai ter o problema no desenvolvimento ósseo. Mas eles vão gerar um indivíduo que é duplamente dominante. E ser duplamente dominante é considerado letal. Então, vai ser a alternativa A. Porque aqui, por exemplo, ele tem desão traço, mas pode ser um desão desenho, entendeu? Então, essa alternativa não vale. Essa alternativa é um indivíduo que não apresenta a característica de ter esse alelo letal. E aqui ele tem um alelo, só que ele tem um outro, ele consegue sobreviver, entendeu? Então, para ser um alelo letal, ele tem que estar duplo, ele tem que ser duplo. No caso, desão, desão. Tranquilos? Bom, mais um último exercício. Vamos lá. Uma determinada doença humana segue o padrão de herança autossômica com os seguintes genótipos e fenótipos. Lembra que autossômica são características que não são sexuais, vêm dos outros cromossomos. Azão determina indivíduos normais. Azão 1 determina uma forma branda da doença e azão 1 determina uma doença, uma forma muito grave. Sabendo que indivíduos do genótipo azão 1 morrem durante a embriogênese, qual a probabilidade do nascimento de uma criança de fenótipo normal a partir de um casal heterozigoto? Vamos fazer novamente o nosso quadro de Pinel. A gente tem azão, azão 1, ou pode ser azão
azão, azinho, tanto faz. Mas aqui a gente está com azão, azão 1. Bom, azão, 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 azão 1, azão, azão 1 e azão 1, a. Bom, galera, agora eu vou deixar para a interpretação de vocês. Ele deu uma dica muito importante no texto, que é: sabe-se que os indivíduos com genótipo A1, A1 morrem durante a embriogênese. Então, quer dizer que esse indivíduo não chega nem a nascer, ele morre. Não tem como saber como vai ser esse indivíduo, se ele vai ser alto, magro, gordo, ou não sei. Ele simplesmente não nasce. Não tem como saber como esse indivíduo vai ser. Então, quando eu sei que o indivíduo não nasce, eu já posso eliminar isso daqui. Que lembra que a gente tinha uma proporção aqui de 3:1, certo? Se esse indivíduo não morresse. Mas como ele é um alelo, como ter esse alelo é letal, então a gente exclui esse indivíduo. Então a gente vai ficar com 2:1, certo? Por que 2:1? Porque eu vou ter 2 indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto. Então, sabe-se que a partir dos indivíduos com genótipo A1, A1 morrem durante a embriogênese, qual a probabilidade do nascimento de uma criança de genótipo normal a partir de um cruzamento de pessoas heterozigotos para a doença? Então, o heterozigoto tu tem o alelo normal e o alelo que vai ser letal. Então, vou deixar aqui para vocês, novamente. Posso? A gente pode discutir? Qual. Então tá. Querem que eu faça uma enquetezinha rapidão para a gente só terminar essa daqui? Tá, só vou publicar essa enquete para poder fazer outra. Tá. Podem colocar a resposta de vocês aí que a gente tem mais uns minutinhos e a gente vai terminar essa daqui. Posso publicar essa enquete? Eu gostaria que cada um falasse por que escolheu a tal alternativa. E aí a gente vê qual é a alternativa correta. Tá. Agora, por que vocês escolheram a alternativa A, B ou C? Pessoal, posso responder? Então, como eu havia falado para vocês, quando a gente já tem esse alelo letal. Opa, a Luísa está digitando aí. Vamos esperar.
ver o que ela vai falar. Tranquilo, Gerson, tranquilo. A gente pode, tá? A gente tem aqui todo o tempo para poder mudar de opinião e depois ir na resposta certa, mas tranquilo. Boa, isso aí, bem lembrado. Azão vai determinar indivíduos normais. Azão, ó, AA, normais. A1 determina indivíduos que têm doença, determina uma forma branda da doença. E o que ele pergunta? Nascimentos de crianças de fenótipo normal. Então, ser normal é azão, certo? Então, aqui, como eu elimino o indivíduo que ele não vai nascer, porque ele não vai nascer, a gente vai eliminar. Então, em vez de a gente ter 4, a gente vai ter 3. A gente vai ter três possibilidades para esse indivíduo nascer com o genótipo. Mas como ele quer os indivíduos que são normais, ele quer um indivíduo que vai ser normal, a gente tem que ter em mente que a gente quer um indivíduo azão, certo? E para nascer azão, só tem uma chance em 3, certo? Então, a resposta é 1/3. Não pode ser 1/4, porque um indivíduo vai morrer. Não pode ser meio, porque ele não quer os indivíduos que vão ter a forma branda da doença, correto? Que aí sim, aí eu teria 2/3, mas também não está certo, que seria a alternativa D. Não serão 3/4, porque eu não tenho 4 indivíduos ali para que tenha a possibilidade de nascer. Eu vou ter só 3. E era isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Quer que volte? Porque a gente ainda tem alguns minutinhos. Então, galera, eu que agradeço a participação de vocês e não se esqueçam de dar o curtir, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber a notificação e tenham uma boa noite e uma ótima sexta-feira para todo mundo. Gostaria novamente de agradecer a colaboração dos professores, da professora Bia e do Daniel, que nos ajudaram, nos auxiliaram, tirando dúvida e ajudando na interação no bate-papo. Muito obrigado e um ótimo final de semana para todos.